Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? Oi, virginianos e virginianas! E aí, como é que vocês estão, joia? Chegou a nossa vez, né? Vamos lá dar uma olhadinha então como é que tá. Ultimamente até que a gente tá indo bem, né? Tomara que continue. Vamos ver então o que o Golden Oracle of Grace tem para nos falar. Virginianos, maio de 2021. Virgem, maio de 2021. Vamos clarificar isso aqui com o nosso... Deixa eu botar aqui o fundo do deck. Vamos clarificar com o nosso tarô mitológico. Já faltou uma. Tarô mitológico. Virgem, maio. Virgem, maio 2021. E vamos clarificar com o tarô prateado. Bora lá, virginianos e virginianas. Então, a nossa primeira cartinha que saiu foi um reflexo, representada por Narciso. Essa figura, percebam que o gurizinho está se olhando no reflexo. Essa figura é muito conhecida, por esse mito de Narciso, porque ele fala de uma palavra que até foi incorporada para a nossa língua portuguesa, que é narcisismo. Narcisismo é uma característica que é conferida a pessoas que se admiram, pessoas que gostam de si, porque o Narciso,
Ele recebeu uma profecia quando ele nasceu, que o pai dele foi ao oráculo, o oráculo disse que ele nunca poderia ver o próprio reflexo, porque se ele visse ia dar ruim. Então o que aconteceu? Quando ele tornou-se adulto, um dia com calor ele chegou às margens de um rio e aí ele se olhou. E aí quando ele olhou ele viu o próprio reflexo e se apaixonou por ele. Então os narcisistas são aquelas pessoas que são apaixonadas por si. E a palavra da carta é reflexo. Então, Virgem, assim, me parece que tu tá numa fase onde a tua autoestima tá elevada, onde tu descobriu ou estás descobrindo o teu real valor, onde tu tá reconhecendo ou sendo reconhecido pelos teus préstimos, pelos teus méritos, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Virginianos têm uma certa dificuldade com isso, porque a gente sabe que Virgem é um signo que ele nasceu para servir, né? O virginiano, ele é servil por natureza. Então, o foco do virginiano é sempre o próximo. Dificilmente ele olha para si mesmo. E aí essa carta que ela tá falando disso. Então, assim, tem dois vieses. Ou tu tá te auto-reconhecendo, tu tá te auto-admirando, tu tá te vendo como realmente tu deves fazer, ou tu estás te olhando de uma maneira que tu não conseguia te ver antes. Porque o Narciso, assim, ele não sabia do potencial que ele tinha, ele só descobriu quando ele olhou-se no rio. O ruim é que ele ficou muito deslumbrado com aquilo e acaba morrendo, porque ele vai agarrar o próprio reflexo e acaba caindo no rio e morrendo. Então, assim, a autoestima é uma coisa que ela é importante, mas ela precisa ter um limite, tá? Até que ponto eu consigo enxergar o meu real reflexo? Essa é a pergunta, tá, Virgem? E ela vem clarificada, então, pelo 3 de espadas. O 3 de espadas é uma carta de sofrimento, é uma carta de lamúria, é uma carta de dor, né? De ingratidão, é uma carta de coração ferido, né? É uma carta mental. Pode ser que seja um processo somente mental, mas é uma carta que ela nos fala de insatisfação, de dor. Quem sabe agora que tu consegue te enxergar como realmente tu isso possa ter trazido ou possa vir a te trazer alguma dor. Porque quando a gente reconhece o valor que a gente tem, a gente passa a não admitir ser desvalorizado por outrem. Por exemplo, se eu descubro que isso aqui tem um valor de, vamos dizer, 10 reais, eu não vou permitir que uma pessoa chegue aqui e diga pra mim, isso aqui só vale 5 ou só vale 2, se eu sei que vale 10, tá? Então a gente pode estar falando disso. Essa dor pode ser causada por uma desvalorização de um valor que agora tu sabe que tu tem. Ai, ai, ai. A segunda carta é o Teseu. A palavra que acompanha o Teseu é confiança. Quem é o Teseu, gurias e guris? O Teseu, ele é um carinha que ele é um herói grego, que ele se apaixonou por uma menina chamada Ariadne, e os dois tiveram uma história linda de amor. Só que essa guria vivia triste, porque ela era filha do rei Minos e ela era meia irmã do Minotauro. O Minotauro, a gente sabe que é aquele monstro, inclusive ele tá aqui no chão, se vocês olharem, tá no pé do Teseu, ó. O Minotauro era um cara que tinha o corpo de homem e a cabeça de touro, e ele era um monstro, ele era antropófago, ele devorava pessoas. E aí o pai dele e da Ariadne sacrificava vidas inocentes para alimentar esse monstro. Então ela vivia triste por conta dessa injustiça. Então, quando ela se apaixonou pelo Perseu, o Perseu viu que ela estava sempre triste, e aí ela contou por qual motivo. E aí ele resolveu entrar no labirinto, que era onde o Minotauro ficava preso, e matar o Minotauro. Só que para ele poder fazer essa façanha, ele precisou da ajuda dela, porque ela emprestou para ele um novelo de linha e ele foi desenrolando esse novelo. Aí chegou lá dentro do labirinto, matou o Minotauro e veio seguindo o novelo de linha para poder sair. Porque esse labirinto fora feito para ser inviolável. Esse labirinto não tinha como sair dele uma vez lá dentro. Mas o Teseu, ele conseguiu por conta da ajuda da Ariadne. Então a palavra que rege essa carta é confiança. Ela confiou nele para fazer o que tinha que ser feito, para libertar o mundo do banditismo, e ele confiou nela por conta de emprestar o fio para que ele fizesse a travessia. Muito bem.
Essa confiança que a gente está falando aqui, Virginiano, pode inclusive ser referente a esse reflexo. Pode ser uma autoconfiança, porque autoconfiança também é confiança. Quando tu passa a acreditar em ti, tu continua confiando em ti. Nesse caso não, nesse caso é uma confiança mútua, que também pode acontecer. Quem sabe a partir dessa valorização que tu te encontra, essa valorização que tu tens a partir de agora, quem sabe tu não desenvolve um domínio de confiança maior, porque normalmente virginianos, o pessoal da Terra é meio desconfiado. Como é um pessoal que tem o pé no chão, só faz as coisas calculadas, então tá sempre, né, premeditando os possíveis erros e os possíveis enganos. Então a gente está sempre com o pé no freio, né? Então quem sabe essa visão que tu passa a ter de ti te permite que tu passe a confiar mais, tá? E isso é muito bom, que bom. O 2 de ouros, esse 2 de ouros ele é uma carta que ele nos fala de equilíbrio. Então assim, aqui me parece que é uma situação que tu precisa te posicionar de uma maneira mais convicta, mais equilibrada, tá? Me parece que essa tristeza, essa dor aqui, ela tem que ser deixada de lado e parece que não tá tão fácil. Possivelmente isso seja um desafio para ti, mas esse 2 de ouros ele nos fala de equilíbrio. A gente sabe que a única maneira de resolver uma situação é se equilibrando, né? Se tu te levar muito pela emoção, pode dar errado. Se tu te levar muito pela razão, também pode dar errado. Então o equilíbrio ele é sempre o melhor caminho. Então essa confiança vem te trazer um certo equilíbrio, tá? Então vamos lá. A terceira carta que saiu para vocês, virginianos, são as moiras. Quem são as moiras? As moiras, conhecidas também como parcas, elas são as deusas do destino. Elas são 3 irmãs que elas são consideradas assim inquestionáveis, inclusive pelo próprio Zeus. Ninguém ousava confrontar essas mulheres aqui. Vocês percebem que elas têm um fio na mão, no novelo. Elas são 3 irmãs. Esse fio é o fio da nossa vida. Elas são chamadas as deusas do destino. Uma delas tece o fio da nossa vida. Tece, faz o tecido, monta a nossa vida. A outra desenrola esse fio, que seria à medida que os dias vão se passando. E a terceira irmã, ela tem uma tesoura na mão e ela corta o fio da vida quando ela resolve que a gente tem que morrer. Então são chamadas deusas do destino por isso, porque elas são responsáveis pelo nosso nascimento, vida e morte. Digamos que elas sejam implacáveis. Percebam que na leitura de vocês, virginianos, tem 2 histórias que têm fios. O fio da Ariadne, do novelo, e o fio das moiras. O que isso pode estar querendo nos dizer? Pode estar querendo nos dizer que isso é um processo que vai ter que ser desenrolado aos poucos. Possivelmente é um processo lento que tu está entrando nesse momento, que tu vai ter que ter paciência, tu vai ter que ter equilíbrio, né? Porque a gente está falando de vidas e quando se fala de vida tem que ter uma certa atenção. As deusas do destino te dizem que o teu destino já está traçado. Tu já fazes parte, nós fazemos parte do nosso destino, né? Então fica tranquilo. Não precisa tu te desesperar, não precisa tu querer correr na frente, não precisa tu querer adiantar as coisas. Tá tudo sob controle. Tá tudo bem. É isso que as deusas do destino vêm nos dizer. E elas vêm clarificadas pelo louco. O louco é um arcano maior, que ele aparece a figura de um carinha que tá na beira do penhasco só com uma trouxinha de roupas nas costas. Ou seja, tô pronto para me jogar. Então assim, o destino tá te dizendo o quê? Se joga. Se joga porque... né? A vitória é tua. Quando tu se joga, esse louco se joga, a gente está falando aqui de uma nova situação que está surgindo. O louco ele é considerado a carta número 0 ou a carta número 22. Aquele que termina é a carta que inicia. Então assim, a gente está falando de uma troca de período, de uma nova história, de uma nova... é uma nova página do teu livro que vai começar a ser escrita, tá? Por ti, evidentemente. Então assim, o que essa carta pede é que tu não fique muito assim apegada a detalhes, porque virginianos são detalhistas, né? Tipo, relaxa e vai. Teu destino já tá escrito e garantido. Então,
Vai. Deixa essa tristeza de lado, te equilibra e se joga. É isso. Tudo isso aqui vem clarificado pela carta do enforcado. O enforcado, gurizada, que a gente chama também de dependurado, ele também é um arcano maior, que ele nos fala que as coisas podem estar estagnadas. Elas podem não estar andando no ritmo que tu gostarias, mas isso não quer dizer que elas não estejam andando. A gente sabe que as coisas da vida não são feitas ao nosso tempo e à nossa hora. Existe um plano por trás da nossa vida, né? Esse plano já está traçado desde o dia que a gente nasceu. Então, assim, parece que estão estagnadas, mas essa carta nos pede para olhar sobre um outro ponto de vista, sobre um outro prisma. O dependurado, a gente sabe que quando a gente está de cabeça para baixo, a gente vê as coisas distorcidamente. Então, essa carta pede para que tu vire o foco, que tu tente olhar de outra forma, que talvez tu vá perceber que as coisas não são tão caóticas ou não estão tão caóticas assim como tu pensa, tá? É uma nova era, virginianos, é uma nova era. E claro que a gente precisa ter sabedoria, né? A gente precisa ter discernimento, mas esse jogo de vocês está pedindo confiança, confia no teu destino, porque ele não vai te trair. A carta do fundo do deck é a Pandora. A Pandora a gente sabe que é uma garota que é representada pela palavra curiosidade, porque a ela foi dada uma caixa para ser entregue a Prometeu por Zeus, e Zeus diz para ela, tu entrega essa caixa, mas tu não vai abrir. E na metade do caminho ela foi seduzida por um rapaz chamado Epimeteu, e que disse para ela, o que tem nessa caixa? Vamos olhar. E ela acabou olhando. E aí dessa caixa saíram todas as mazelas do mundo. Só restou a esperança dentro dessa caixa. Então aqui nessa carta a gente tem duas lições. Uma, a curiosidade, o querer saber, o querer vou descobrir, pode te levar a um lugar que tu não gostaria de estar. Número 1, a descobrir coisas que tu de repente não estás nem preparado ou preparada para descobrir. E 2, a segunda coisa, por pior que esteja a situação, por mais crítica que esteja a situação, sempre vai haver uma esperança no fundo da caixa. A gente sempre tem a chance de recomeçar. E até o dia em que a gente partir desse plano, a gente vai estar tendo a chance de recomeçar. Hoje não foi tão bom? Paciência, quem sabe amanhã não vai ser melhor, né? Gurizada, vamos dar uma olhadinha nos anjos do romance para ver o que o maio de 2021 guarda para os virginianos. Olha, novo amor. Será? Coisa boa. Para quem tá solteiro, então, prepare-se, porque pode estar aparecendo uma novidade, né? E assim, que nem saiu ali a carta. Cadê? Confiança. Confia. Te olha como narciso que tu é, te reconhece e confia. Porque o que é teu, como diz o outro, tá guardado. E se esse novo amor tiver para vir, que venha, né? Será bem-vindo. E para quem tá casado, para quem tem um relacionamento, novo amor significa nova forma de amar também. Quem sabe a gente reconfigura o que não tá tão legal, a gente redireciona a rota e aí fica tudo bem bom. Gurizada, esse mês, a partir desse mês, tem uma novidade nas nossas leituras que é um confronto com a nossa sombra. O que é o nosso lado sombra? É aquele lado que a gente não gosta muito de olhar, que a gente prefere esconder ou fugir quando possível. E eu representei essa sombra no jogo pelos 7 pecados capitais. A gente sabe que os 7 pecados capitais são bíblicos e falam de algumas falhas de caráter que a gente tem. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos, alguns têm 7, outros têm 5, outros têm 2, mas enfim, todo mundo tem. Então essa parte da leitura vai nos mostrar qual dos 7 pecados capitais, representado por deuses, claro, está mais latente na nossa vida nesse mês, tá? Que é para que sirva assim de alerta, tipo, eu perceber onde eu estou mais vulnerável naquele mês. Existe um personagem da mitologia grega chamado Aquiles, um personagem histórico, inclusive, que é um herói grego. Esse carinha, ele foi o grande nome da Guerra de Troia, foi o grande, né, o quentucho da Guerra de Troia foi ele. E quando ele era bebê,
A mãe dele disse assim para os deuses: eu quero muito que meu filho seja forte, invulnerável, que ele não morra. E aí os deuses disseram para ela: olha, tu faz assim, então tu leva ele lá no tal rio e tu mergulha ele, que tu vai ver que ele vai ficar invulnerável. E aí ela foi. Só que quando ela foi mergulhar o Aquiles, ela pegou ele pelos pezinhos, ele era bebê, e mergulhou. E aí quando ela tirou aquela parte que ela colocou a mão, que era o calcanhar, não tinha pegado água. Então ele cresceu e realmente se tornou um cara fortão. As flechas não atingiam ele, as lanças também não, o cara era charopaço. Só que na guerra de Troia, uma flecha disparada pelo príncipe Paris, príncipe de Troia, filho do rei Príamo, acabou atingindo o calcanhar do Aquiles e ele morreu. Foi ferido mortalmente. Então, quando a gente tem um ponto fraco, a gente costuma dizer que a gente tem o calcanhar de Aquiles, né? Que é aquela parte que a gente está mais vulnerável, que a gente está mais frágil. Então, vamos ver, gurizada, de virgem, qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual é o nosso ponto fraco que pode tentar nos abalar no mês de maio de 2021? Virgem, maio de 2021. Zeus. O pecado capital que Zeus representa é a soberba. O que é a soberba? O Zeus, ele era o deus dos deuses. Tudo que ele mandava, as pessoas obedeciam, tanto deuses quanto mortais. As únicas pessoas que ele respeitava eram as moiras. Do contrário, a palavra dele era um tiro. Então, assim, o que é a soberba? A soberba é quando tu acha, eu sou o cara, né? Ok, mesmo que tu estejas o cara ou a mina, mas isso não te dá o direito de pisotear o teu irmão. Isso não te dá o direito de desmerecer o teu irmão. Isso não te dá o direito de rebaixar o teu irmão. Porque hoje tu tá num patamar acima, hoje tu tá numa situação melhor, mas e amanhã? A gente sabe que a vida é redonda, né? E a vida é uma roda gigante. Uma hora tu tá lá em cima, mas daqui a pouco essa roda gira e tu pode passar para o andar de baixo. Então, enquanto a gente está no andar de cima, a gente precisa se comportar de maneira humilde. Porque no final das contas nós somos todos iguais. E as nossas oportunidades, elas são todas iguais, elas variam. Hoje é eu, amanhã é tu, e depois é o outro e assim vai. Tá? Então cuidado, virginiano, com a soberba. Ela pode tentar te perverter no mês de maio. Tá bom? Agora vamos ver o conselho do mês do Néctar dos Deuses. Vamos ver o que essa galera tem para nos aconselhar. Puxar a orelha ou sei lá o que mais. Vamos ver o que a gente tem aqui do Néctar dos Deuses. Nesse mês de maio de 2021, para os virginianos. Ai, 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 Centauro. Centauro é aquela figura que tem metade do corpo homem e metade cavalo, que a gente sabe, é o símbolo do signo de Sagitário. Centauro. Ele diz assim para nós. Os centauros, eles eram os professores, tá? Na Grécia Antiga, eles lecionavam. És orientador de opiniões e posicionamentos. Tens o dom da palavra e da sabedoria. Conselhos teus são sempre bem-vindos por quem te conhece. Só tende cuidado com os teus instintos animais, pois quando o assunto refere-se a impulsos sexuais, perdes toda a didática do apoio. Controle-se. Então, gurizada, os centauros, eles eram seres dóceis, só que quando eles ficavam excitados, eles perdiam a cabeça, literalmente a cabeça de cima não funcionava e eles passavam a perseguir as suas presas. E aí estupravam as ninfas, faziam horrores. Então o instinto animal do centauro, ele é a personificação do homem, que tem o cérebro na cabeça para pensar e a parte de baixo do corpo para agir. Então o centauro fala disso. Tu é ditador, tu é orientador, mas cuidado para não se cuidado com a perversão, tá bom? Essa é a dica do mês. Agora eu vou me despedir de vocês, deixando aqui um grande abraço,
Um abraço bem forte. E pedindo para o nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos abençoe nesse mês de maio com cuidado, com força e com muita paciência. A gente está precisando, né? A gente se fala logo, logo. Um beijo da Grace Luz e até já já. Tchau!